lá, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje no dia 77 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, agora no ano de 2026, graças a Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E aproveitando, né, que nós estamos aqui no livro 1 Reis, capítulo 14, nós já vamos começar a entender a partição, né, que Deus fez ali de Davi para frente, ou melhor, de Salomão, né, da vida de Salomão para frente, porque Salomão foi contrário à lei do Senhor, porque Salomão buscou outros deuses, porque Salomão buscou seguir outros caminhos distantes do Senhor, e Deus deixou claro que quando, né, e se os descendentes de Davi assim fizessem, Deus não iria tirar 100% do trono dos descendentes de Davi, ia sempre deixar uma tribo, que é o que estava acontecendo exatamente aqui, mas as outras 10 tribos iriam literalmente serem partidas, iriam estar com outros reis, iriam estar distantes, né, da comunidade. Ou seja, daí para frente, de Salomão para frente, Israel tem um racha. Não há mais uma Israel, mas agora são duas Israel, digamos assim. Porque literalmente o homem, o rei Salomão, ele escolheu seguir outros deuses e esse racha aconteceu. Então, literalmente nesse contexto aqui, dentro desse tempo. E vamos lá, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Deus abençoe grandemente você, sua família. E vamos lá, 1 Reis, capítulo 14. A profecia de Aías contra Jeroboão. Só, né, Jeroboão, no caso, era o rei, no caso, né, o rei das 10 tribos. Não mais o rei, né, o rei de Israel ali, naquele sentido. E vamos lá. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E aproveitando aqui também é o seguinte, curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar em nós. Mas a partir do momento que chega em nós, já é sobre o outro. Então curte aqui para chegar em mais pessoas, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. E se inscreve aqui para amanhã dia 78 você receber a notificação também. E vamos lá. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher, use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que disse que eu seria rei sobre esse povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão entendeu seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar. Tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito, a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente e você deve responder assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som das pessoas junto à porta, disse, entre, mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Acabou, papum. Não tem conversa. Por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, disse. Tirei-o dentre o povo e tornei-o líder sobre Israel, o meu povo. Você vê, eu tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Uma coisa terrível. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco, dos que pertencem a Jeroboão. Os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Acabou, já foi. Assim foi, assim é. Por quê? Porque Jeroboão esqueceu da aliança. Jeroboão literalmente largou a Deus. Jeroboão abandonou a Deus. Esse é o caminho de quem abandona a Deus. Quem abandona a Deus vai pecar, e o salário do pecado é a morte. Acabou. Quanto a você, volte para casa, no caso a mulher dele. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Acabou, papum. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado.
pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. Misericórdia. Toda a família de Jeroboão, ó, péssima. Por isso que ele vai ser sepultado. Mas o resto, ó, não foi encontrado nada de bom. Misericórdia. O Senhor levará para si um rei. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. Psh! Quando? Agora mesmo, acabou. Não é amanhã, não é depois. Não, é agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como um junco balançando na água. Ele desarraigará Israel dessa boa terra, que deu aos seus antepassados, e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão cometeu e tem feito cometer. E aí você vê, ó, ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Lembra que Deus falou que, olha, se vocês guardarem minha lei, eu jamais vou abandonar vocês. Mas se vocês, ó, se inclinarem, se vocês saírem da minha lei, se vocês declinarem a minha lei, se vocês não aceitarem a minha lei, sinto muito. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou na cidade, o menino morreu. Acabou, assim como o profeta falou. Quando você entrar na cidade, o menino vai morrer. Acabou, assim é. Eles o sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predisse por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritas nos registros históricos do rei de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados. E o seu filho Nabade foi o seu sucessor. Você vê, filho de Jeroboão, Nabade. O reinado de Jeroboão, rei de Judá. Roboão, no caso, o reinado de Roboão, rei de Judá. E aqui Roboão, no caso, era descendente de Davi, era descendente de Salomão. Roboão, filho de Salomão, tá vendo? E por sua vez, neto de Davi. Aqui no caso, aí sempre, e só para abrir um parênteses aqui, sempre que, se Deus quiser, nós lermos aqui Judá, reino de Judá, tribo de Judá, é baseado é baseado nos descendentes de Davi, nos descendentes de Salomão. Mas as outras 10 tribos, elas são as tribos de Israel. Ou seja, agora tem a tribo de Israel, que são as 10 tribos, e a tribo sozinha de Judá. Aí você fala, mas peraí, não são 12 tribos? Aí que tá, porque a tribo de Levi não é contada, porque a tribo de Levi é do Senhor. Então as 10 tribos que compõem, na contagem, digamos assim, pelas tribos, não vai contar a tribo de Levi, porque a tribo de Levi é de Deus. As outras 10 que são as tribos de Israel. Ou seja, sempre que, se Deus quiser, nós lermos aqui Judá, a tribo de Judá, os filhos de Salomão, os filhos de Davi, sempre é referência, sempre fazendo referência a essa única tribo, que é a tribo de Judá, porque foi a tribo que manteve o reinado de Davi, manteve o reinado, a dinastia de Davi, a dinastia de Salomão. Mas outras 10 tribos, elas se perderam, tiveram vários reis. E seguiu aí. Roboão, filho de Salomão. Agora tá falando do outro lado, tá falando aqui atrás, né? Tava falando das 10 tribos, agora tá falando da única tribo, a tribo de Judá, que permaneceu a dinastia de Davi. Roboão, filho de Salomão. E diga-se de passagem, a tribo que o nosso Messias ele veio, olha que coisa linda. Roboão, ele passou por essa linhagem, passou pelo trono de Davi. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido, dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Ixi. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. E aí você vê, lá em Judá, em Jerusalém, tinha o templo de Deus. Tinha o templo que Salomão tinha feito em honra a Deus. Mas mesmo tendo o templo de Deus, mesmo tendo o local certo de adoração, mesmo tendo o local perfeito que Deus estabeleceu para fazer a adoração a Ele,
Ainda assim, Israel se corrompeu, Judá se corrompeu. Havia no país até prostitutos cultuais, misericórdia. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Imagina. Tudo aquilo que as nações faziam. O que as nações faziam? Pronto. As nações faziam essas coisas terríveis. Segundo Deus, é o que Deus fala. Todas essas práticas terríveis, Israel estava fazendo. Olha o nível que Israel chegou. Versículo 25. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los. E aí você vê, antes era escudo de ouro, agora é escudo de bronze. E os entregou ao chefe das guardas da entrada do palácio. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolvia à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E aí você vê, houve guerra entre irmãos. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e seu filho Abias foi o seu sucessor. E aí você vê que coisa, né? Deus, ele sempre deixou claro, se você seguir a lei, nada disso vai acontecer. Mas o que é que o povo fez? O povo simplesmente se desviou. Pronto. Se desviou, daí para frente, só para trás. 1 Reis, capítulo 15. E olha, agora é Abias que está governando sobre Judá. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Opa! Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Misericórdia. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, o seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os anos de sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. E aí você vê, por amor a Davi, Deus ainda estava tolerando esse homem aqui, esse rapaz aqui, esse indivíduo aqui. Absurdo, né? Mas Deus estava tolerando, por amor a Davi. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Ou seja, entre a tribo de Judá e a tribo de Israel. E as 10 tribos de Israel. Durante toda a vida de Abias. No caso, toda a vida de Abias, né? E ele só reinou 3 anos. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações escritas nos registros históricos dos reis de Judá, também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. O reinado de Asa, rei de Judá. E aí você vê, rei de Judá, ou seja, rei era descendente de Davi, fazia parte ali da única tribo que ainda estava com Davi. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e os queimou no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata e o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. E aí você vê, Israel agora já estava com outro rei, Baasa. Durante todo o reinado deles, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que havia sobrado no tesouro do templo do Senhor
e do próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion, e neto de Azion, rei da Síria, que governava em Damasco. E com mensagem dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e teu pai. Estou te enviando com um presente prata e ouro. Agora rompe o trato que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes da sua força que atacassem a cidade de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet, Maaca e todo o Quinerete, além de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isento. E eles retiraram de Ramá as pedras de madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também Mispa. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito no registro histórico dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Josafá foi o seu sucessor. O reinado de Nadab, rei de Israel. E agora, no caso, a lei do Senhor volta para as 10 tribos. No caso, as tribos que não estavam debaixo da dinastia de Davi. As 10 tribos de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado. Bora lá. De seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e matou na cidade filisteu Gibeton. Lembra de Baasa? Então, olha como Baasa virou rei. Baasa virou rei porque conspirou contra o rei. Enquanto Nadab e todo o exército de Israel assistiava. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi seu sucessor. E aí você vê que coisa interessante, né? Nós podemos confrontar aqui tanto os registros históricos dos reis da tribo de Judá, quanto os registros históricos dos reis das 10 tribos de Israel. E literalmente aqui nós podemos ver que os dois tempos se encaixam, que eles literalmente estavam contando, literalmente o que estava acontecendo, tanto de um lado, né, na única tribo, a tribo de Judá sozinha, quanto as 10 tribos, né, as 10 tribos juntas ali. Isso é muito bom, porque justamente isso prova que o registro histórico aqui ele é perfeito, ele é totalmente blindado, ele é totalmente uma parte firme com a outra. E vamos seguir. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo. Destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor, anunciou por seu servo, o simonita Aías. Lembra que o silonita tinha falado? Olha, Jeroboão e todos os seus vão embora. Por quê? Porque me desagradaram. Aí, aconteceu. Acabou. Assim é. Olha, eu falo uma coisa para você, em nome de Jesus. Queira andar bem com Deus. Queira andar naquilo que Deus colocou. Nem desvie para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Se mantenha ali, no local onde Deus colocou. Porque se você sair, você está pondo sua alma em risco e a alma de todos em risco. Não saia do lugar onde Deus colocou. Fique firme com o Senhor. Fique firme com a lei do Senhor. Fique firme com o que Deus te ensinou. E cada vez queira crescer nele. E deixe que ele te transforme. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer. Porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez, eles são escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou rei em todo Israel.
em Tirza, reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando no caminho de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. 1 Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu levantei do pó e tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o seu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso eu estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nadab. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações são escritos no registro histórico dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa, sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Aí você vê, Baasa destruiu a família de Jeroboão e foi lá e fez igual a Jeroboão. Coisa terrível, né? Meu Deus. O reinado de Elá, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. E aí a gente sabe, né? Se reinou pouquinho assim, é porque provavelmente o reinado foi péssimo. Zimri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Zimri entrou, feriu e matou no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim Zimri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, que proferiu Jeú dissera contra Baasa. Por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo que fez são escritos no registro histórico do rei de Israel. O reinado de Zimri, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 anos em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampamentos souberam que Zimri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado no mesmo dia, ali o acampamento proclamaram Onri, o comandante do exército, rei de Israel. E aí você vê, isso está acontecendo muito, né? O comandante do exército estava conspirando contra o rei e estava se tornando rei. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram a Tirza. Quando Zimri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidade do palácio real, incendiou o palácio e tornou de si e morreu. Tudo que fez por causa do pecado que ele havia cometido. Tudo por causa do pecado que ele havia cometido, que é, ido contra o rei, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. E aqui no caso, aquilo que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Zimri e a rebelião que liderou estão escritos no registro histórico do rei de Israel. Reinado de Onri, rei de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e outra metade apoiava Onri, mas os seguidores de Onri reclamavam-se mais fortes do que os Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e aí você vê, rei de Judá, você vê como isso é interessante, né? A história ela fica se confrontando, né? Bora lá, rei de Judá. No reinado dele, aconteceu isso no outro reinado. Aí depois usa esse outro reinado para poder, o reinado de Israel, acontecer isso no reinado de Judá. Ou seja, para poder mostrar que o tempo ele é o mesmo tempo. Enquanto uma coisa está acontecendo, no mesmo tempo, o reinado de Judá está acontecendo uma coisa e tem um rei,
em outro tempo, no mesmo tempo, está acontecendo outra coisa com outro rei nas 10 tribos de Israel. Isso é muito, muito incrível, porque mostra esse tempo igual para os dois reinados, né? Tanto o reinado da única tribo de Judá, quanto o reinado das 10 tribos de Israel. Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 7 quilos de prata ele comprou Semer, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade a qual chamou de Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos que reinavam antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, todos os seus atos, realizações, tudo está escrito no registro histórico dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe foi o seu sucessor. Reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. E reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que tinha importância, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-los. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, aí você vê, um rei de Israel construiu um templo para um deus estrangeiro, deixando claro que Deus sempre falou que isso é repugnante, isso é sujo, isso não pode acontecer. Foi Deus que disse. E agora, simplesmente vai lá, esse rei de Israel faz um templo dentro ali de Israel. Olha que absurdo. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Você vê, literalmente, ele ofereceu seus filhos, o mais velho e o mais novo, para poder levantar esse negócio aí, esse templo aí. Olha que coisa terrível. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17. Elias, alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbe, e só abrindo um parêntese, presta muita atenção em Elias. Elias é um homem muito interessante. Elias é um profeta de Deus muito interessante. Elias, eu queria ter até mais tempo, né, para honra e glória ao Senhor Cristo, para a gente poder falar um pouquinho sobre Elias e poder, né, estudarmos um pouquinho sobre ele para honra e glória ao Senhor Cristo. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: Elias, ele tinha o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor estava em Elias. Por isso que Elias via o que ninguém via, falava o que ninguém falava, entendia o que ninguém falava, e era extremamente usado por Deus. O que eu tenho a dizer para você sobre Elias é: preste atenção nele, porque coisas extraordinárias Deus vai fazer através da vida dele, para mostrar que Deus é bom e soberano, e apesar de Israel ter se corrompido, apesar disso, Deus continua fazendo a sua obra. Nós acabamos de ver aqui, literalmente nós acabamos de ver aqui, ver e ouvir, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, como Israel se corrompeu, como os reis se corromperam, como Israel estava distante da lei do Senhor. Mas agora, Deus falou: opa, agora chegou o momento que eu vou mandar meu profeta. Não o Messias, mas alguém que vai ser usado por Deus. E olha qual vai ser esse desenrolar. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. E aí você vê, aqui simplesmente Elias surge. Pum. Juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Acabou. Ó, vai parar de chover. Por quê? Só vai voltar a chover mediante a minha palavra. Pronto, acabou.
Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. Olha, isso aqui vai acontecer quando o povo do Senhor estiver ali no reinado do anticristo, nos 3 anos e meio de perseguição. Isso vai acontecer. Um terço, como Jesus fala, aqueles que tiverem que ser mortos, mortos serão. Aqueles que tiverem que ser presos, presos serão. Aqueles que tiverem que ser perseguidos, perseguidos serão. Ou seja, um terço vai embora, um terço pela própria besta, inclusive, porque está escrito, opa, quem são esses? Esses são aqueles que foram decapitados, que vieram do reinado do anticristo. Quem os decapitou foi o anticristo. Eles estão aqui diante do Senhor, adorando ao Senhor. Ou seja, vai acontecer isso. Então, para aqueles que conseguirem fugir do anticristo, para aqueles que estiverem fugindo do anticristo, que passaram os 3 anos e meio, Deus vai fazer isso. Deus vai dar ordem para os corvos, para os animais, para os peixes, para o que for, para poder você ser alimentado. Eu, talvez, se estiver, não sei. Mas isso vai acontecer. Deus é quem supre a gente. Deus é quem nos cuida. Deus é quem literalmente vai fazer o maná dele trazer para a terra. Eu creio nisso. Porque Deus falou que o povo dele, os escolhidos dele, se possível, seriam enganados pelo Satanás e pela besta. Mas não vai acontecer. Os filhos dele não serão enganados. Só que deixar uma coisa muito clara. Não é a maioria, não. É só o remanescente. Deus ele deixa claro. Presta atenção no meu remanescente. Olha, remanescente é menos da metade. Remanescente é uma porção pequena. Remanescente é uma pequena porção. Remanescente não é metade. Ou seja, aqueles que amam a Cristo vão ser perseguidos. Saibam disso, entendam isso. Mas tenham a certeza. Assim como Deus colocou nuvem para cobrir o sol, Deus também vai colocar nuvem para cobrir o sol. Assim como Deus colocou nuvem para poder queimar de noite e proteger do frio, também Deus vai colocar nuvem para proteger do frio. Assim como Deus mandou animais para alimentar e água para beber, Deus também vai fazer isso. Fique em paz. Deus vai cuidar de você e da sua família. Só aguente. São 3 anos e meio só. 3 anos e meio de paz. De paz. E como é que está escrito? Vai haver 3 anos e meio de paz e prosperidade. Não é nem paz e prosperidade. Mas é outro termo, é paz. Paz é alguma coisa que agora me fugiu. Quando falarem paz, a paz, cuidado que vai vir repetindo a destruição. Mas fato é, quando isso acontecer, tomem cuidado. Porque os próximos 3 anos e meio vão ser 3 anos e meio terríveis contra a igreja, contra a noiva de Cristo. E vamos lá. E dê ordens aos corvos para alimentarem lá. Versículo 5. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Elias, servo do Senhor, firme no que o Senhor ensina. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhes traziam pão e carne na manhã. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho. Olha que maravilha. Comia pão, comia carne, bebia água do riacho, estava ali tranquilo, em paz com Deus. A viúva de Serepta. E olha, presta atenção nessa viúva de Serepta, que se Deus quiser, lá na frente nós vamos ler, nós vamos ouvir, que Jesus, ele justamente faz uma menção dela. E isso é lindo porque, assim, para Jesus ter esse entendimento, para Jesus ter essa sabedoria, de fato era necessário que Jesus ele fosse instruído em alguma escola rabínica muito boa, inclusive. Mas Jesus, por ser o próprio verbo de Deus, a própria lei de Deus, o próprio Deus aqui encarnado no nosso meio, ele conhecia muito bem. Então isso causou um absurdo espanto. Jesus ele justamente mencionou essa viúva de Serepta. Então presta atenção aqui, que lá na frente nós vamos ver, nós vamos ouvir o nosso rei, o nosso Messias, usando ela como exemplo. E justamente mostrando e trazendo o reino dos céus à terra, usando inclusive a história dela e a vida dela. E presta atenção aqui.
Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E aí você vê que coisa interessante, né? Elias ficou ali o tempo que Deus estabeleceu, até o riacho secar. Então, enquanto o riacho estava ali, ele ficou. Ou seja, nós temos que aprender a manter a instrução que Deus mandou. Se Deus te deu instrução, mantenha, fique, permaneça. Até a nova instrução vir. Ele pode dar instrução hoje, ele pode dar instrução amanhã, não sei. Mas em algum momento ele vai dar instrução. Elias vivia baseado na instrução de Deus. Elias vivia baseado naquilo que Deus falava, naquilo que Deus ensinava. E nós temos que viver assim também. E ele foi. E aí, outra coisa interessante, uma viúva. Olha, uma viúva, naquela época, ela não trabalhava. Ela provavelmente tinha ali um filho que a sustentava, mas ela não tinha mais esposo. Ela era uma mulher vulnerável. A mulher já tinha essa vulnerabilidade, principalmente nessa época que era uma sociedade extremamente violenta e terrível. Então, além dela ser mulher, além dela já ter uma certa vulnerabilidade natural, ela era viúva. Então, assim, uma viúva, ordenei a uma viúva daquele lugar que ele forneça comida. Meu Deus, isso é realmente só a graça de Deus mesmo. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E aí você vê, né? Chegou à porta da cidade, ao invés dele encontrar uma viúva rica, por exemplo, não, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ela o chamou e perguntou. E ele a chamou e perguntou. Você vê, ele que toma a iniciativa. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água num jarro para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Você vê que pessoa, né? Super educada. Já chega, ele já pede água. A pessoa está indo lá, sabendo a dificuldade, sabendo o momento, sabendo a situação, vendo que ela estava colhendo graveto. Opa, me dá um pouco de água. Ela, tá bom, vai lá e vai pegar água. Quando ela estava indo, traz também um pedaço de pão. Você vê que pessoa super educada, né? Meu Deus do céu. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Opa, o teu Deus. Como é que ela sabia que ele era um homem enviado por Deus? Porque Deus já tinha, ordenei a uma viúva. Lembra disso aqui? Deus já tinha falado com ela. Você vai receber um homem. Esse homem é meu homem, é homem de Deus. E você vai ter que cuidar dele. Deus já tinha falado com ela. Por isso que ela falou, o teu Deus. Ela viu ali, nele, justamente esse homem de Deus, que Deus já tinha falado. Ou seja, Deus ele trabalha dos dois lados ao mesmo tempo. Deus não trabalha só do lado de Elias. Deus trabalha do lado de Elias e do lado da viúva. Ao mesmo tempo. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Meu Deus, você vê que situação. Elias literalmente estava sendo levado para pedir comida para uma mulher que ela própria já não tinha quase nada, já estava fazendo aquilo para comer e depois ir embora. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Tenha medo não. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Ou seja, vá para casa e faça o que disse. Olha, Elias não está dizendo assim, você não vai morrer não. Não. Elias falou o contrário. Vá para casa e faça o que você disse. Ou seja, comamos e depois morramos. Mas antes de você morrer, antes de você morrer,
Faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu te falar, viúva. Tenha medo não. Ó, bora. Você vê que diálogo incrível. Viúva, deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo. Bora fazer assim. Antes de você fazer o que você disse que ia fazer, faça um bolo para mim. E sabe o que é que a gente... Faça um bolo pequeno. Que você... Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. O que você tem, faça um pequeno bolo e traga para mim. Isso aqui é o seguinte. Você pode ter um plano. Você pode ter uma visão. Você pode ter uma perspectiva. Mas Deus, Ele não está ligando para o seu plano. Ele não está ligando para o que você acha, para o que você vê. O que você acha, o que você vê, é só aos olhos humanos. É só aqui. É só a terra. É só o material. Mas nós estamos falando do Deus de Israel. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos falando daquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, Deus vai entrar no seu plano e a partir dali fazer algo extraordinário. Seja ele qual for. Independente se você tem um plano ou não. O plano de Deus na sua vida, ele vai acontecer conforme a vontade dele, não conforme a sua. Olha, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Acabou. Ah, mas a farinha está acabando. Quem disse? Não vai acabar. E o azeite está acabando. Quem disse? Não vai acabar. Até o dia de cair a chuva, não vai acabar. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Meu Deus, que mulher de fé. Que mulher temente a Deus. Que guerreira. Que mulher de Deus. Que pessoa abençoada. Que mulher de... Meu Deus, eu tenho que aprender a ser como ela. Eu tenho que aprender a ter a fé como a que ela teve. Eu tenho que pedir a Deus, Deus me dá a fé que a viúva de Serepta teve. Porque em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade, em um tempo de tudo acabado, seu filho não estava ali ajudando ela. Provavelmente seu filho já estava passando fome há dias. Provavelmente seu filho não tinha capacidade de poder ajudar ela porque não estava com fome. Ela deixou muito claro, vamos comer e morrer. Ou seja, a fome já tinha apertado mesmo. E uma criança, né, um jovem, não consegue aguentar muito tempo. Então, assim, a situação já era caótica. E além disso, ela teve fé de que esse homem foi mandado por Deus. E simplesmente ela teve um ato de coragem, de fé. Foi uma guerreira, mulher de Deus. E foi lá e fez o que o homem de Deus falou. Literalmente arriscando sua própria vida. Literalmente arriscando a vida do seu próprio filho. Para poder ter fé. E baseado nesta fé, olha o que aconteceu. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. E aconteceu o quê? A comida durou muito tempo. Para Elias e para a mulher e sua família. Opa! E sua família. Olha, aqui o texto não está dizendo só do seu filho. Para a mulher, para Elias, a mulher e seu filho, não. Para Elias, a mulher e sua família. Quantos mais da família dela que precisavam? Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não cessou. Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, acabou. Olha, é Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos firma. É Deus quem nos provê. Eu falo isso para você, mas eu também falo isso para mim. Eu falo isso para você, mas eu também falo isso para mim. Olha, isso é algo extraordinário. Nós vivemos pela fé ou vivemos pelo que vemos? Esse é o problema. Se vivemos pelo que vemos,
O tempo inteiro, a gente nunca vai viver em paz. Tem problemas, tem desastres, tem circunstâncias absurdas que acontecem todo o tempo. Mas se vivemos por fé, tanto nós quanto nossa família estamos em paz. Porque é Deus quem nos provê. E é Deus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos atrás do homem de... Não, é Deus que vem até nós. Versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E aí você vê, a bênção de Deus, ela não é uma bênção só ali, é uma bênção completa. O menino ficou doente e parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Meu Deus, o que eu te fiz, homem de Deus? Meu filho morreu. Isso é o que? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Olha o que Elias respondeu. Dei-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, ou seja, era uma criança, né? Provavelmente era alguém, era novo, era jovem. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus. Você vê, ó Senhor meu Deus. Ó, quando você começa a entender que Deus é seu, tudo muda. O meu Deus e o seu Deus não é o Deus do mundo, não é o Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Isso é tão importante porque assim, não foi você que escolheu ter um Deus, mas foi Deus que foi ao seu encontro e te comprou com o sangue preciosíssimo de Cristo. E por causa do sangue preciosíssimo de Cristo, você é de Deus. E pelo fato de você ser de Deus, é que você pode falar: meu Deus. Entendeu? Quando você fala, meu Deus, você reconhece que você foi comprado por Deus e que Ele é seu e que você é dele. Ah, meu Deus, mas eu sou pecador? É para você. Ah, meu Deus, mas eu vivo no pecado? É para você. Ah, meu Deus, mas o pecado me encobre? É para você. Ah, meu Deus, mas eu vivo uma vida tão torta? É para você. Jesus deixou claro, eu não vim para os que estão saudáveis, mas eu vim para os doentes. E sabe qual é o primeiro passo para nos tornarmos saudáveis? É reconhecermos que precisamos dele. Precisamos não de um Deus, eu quero um Deus todo-poderoso, mas do Deus que tudo fez. Do meu Deus, o Deus que me comprou. Ó Senhor, meu Deus! Ó Senhor, o meu Deus! Trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Olha, a oração de um justo pode muito com seu propósito. E se essa oração é acompanhada do propósito de Deus, tudo funciona. Então peça a Deus para você ter um coração ligado com o coração de Deus. Para que a sua oração seja não a oração conforme a sua carne, conforme a sua vontade, mas sim a oração conforme a própria palavra de Deus. Você não vai pedir, Deus, eu quero qualquer coisa dessa vida, qualquer coisa dessa terra, não. Mas você vai pedir, sabe o quê? Eu quero o teu espírito. Eu quero o teu coração. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua santidade. Eu quero a tua sabedoria. Eu quero a tua companhia. Eu quero o Senhor comigo. Eu quero o Senhor em mim. E sabe o que acontece? Tudo muda.
Porque a sua oração está alinhada com a oração, com o coração de Deus. Você está alinhado com o coração de Deus. Vocês são uma coisa só. E aqui era da vontade do Senhor que ali Elias estivesse e ali Elias fosse usado por Deus. Vamos ver o contexto. Versículo 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou ao menino. E a vida voltou ao menino. E ele viveu. Quem já viu na história da humanidade alguém morrer e voltar? Alguém morrer e ressuscitar? Alguém morrer e voltar a ter vida? Então, aqui. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Ele subiu morto, desceu vivo. Por quê? Porque Deus o visitou. Olha, sempre que buscamos ao Senhor e queremos estar na presença dele, dali para frente, antes a gente podia ter um plano. Não, o meu plano era comer e depois acabar. Meu plano era sair para pegar graveto, era sair para poder fazer ali um fogo, era sair para fazer uma farinha ali. Mas ó, é Deus que vai ao seu encontro. E quando ele vai ao seu encontro, sabe o que ele faz? Ele muda todo o seu plano. E faz o plano dele na sua vida, que é o que importa. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Glória a Deus, para honra e glória a nosso Senhor Cristo. E primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. E depois a você por ter chegado até aqui. Esse foi, graças a Deus, nosso dia 77. Agora no ano de 2026, com a lei do Senhor. Se inscreve aqui para amanhã, dia 78, você receber a notificação. E aí nós estamos aqui amanhã no dia 78, juntos com o Senhor, para honra e glória dele, em nome de Jesus. E curte aqui porque curtindo e comentando, comenta qualquer coisa aqui, bota qualquer coisa, A, B, 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 C, 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 qualquer coisa aqui embaixo. Porque aí você vai ser um instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, em nome de Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 78, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você, sua família, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Se inscreve para amanhã você receber a notificação do dia 78 e estarmos juntos aqui, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Em nome de Cristo Jesus, tamo junto. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 78, em nome de Jesus. Amém.